No silêncio das páginas da história, muitas vozes foram abafadas. Histórias não contadas, heróis e heroínas esquecidos, cujas ações mudaram o destino da humanidade. Hoje vamos revelar o poder oculto, as mulheres que, com coragem e sabedoria, desafiaram as convenções e foram profetisas e líderes na Bíblia. No silêncio profundo das Escrituras Sagradas, um mistério há muito esquecido está prestes a ser revelado. Figuras que, por séculos, permaneceram à sombra dos grandes heróis bíblicos, cujas histórias, apesar de silenciosas, carregam um peso imensurável. Mulheres cujos nomes foram muitas vezes ofuscados pela grandiosidade dos homens que as cercavam, mas que, em suas vidas, foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Elas não eram apenas figuras periféricas, mas essenciais no grande plano divino. Por séculos, a história da Bíblia foi contada sob uma única perspectiva, deixando de lado aquelas cujas ações moldaram o destino de gerações. Mulheres que, com sabedoria e força, desafiaram os limites impostos pela sociedade e se tornaram figuras de liderança, de fé inabalável, de coragem extraordinária. Elas não foram apenas mães, esposas ou filhas. Elas foram profetisas, guerreiras e líderes, cujos nomes ecoam através do tempo, aguardando o momento de serem lembrados. Entre as sombras da história bíblica, esses nomes se escondem, esperando por aqueles que buscam mais do que o que está à vista. Mulheres como Débora, Miriam, Esther, Hulda, Ana. Elas não eram apenas figuras secundárias. Elas desempenharam papéis cruciais que foram fundamentais na construção da história sagrada. Mulheres que se levantaram em momentos de crise, guiadas pela voz de Deus, e que com sua fé e coragem fizeram o impossível acontecer. Em um tempo onde as mulheres eram raramente ouvidas, elas se ergueram como vozes poderosas, canalizando a força divina para a salvação de seu povo. Elas não se curvaram diante da opressão, não se calaram diante da injustiça. Pelo contrário, suas ações desafiavam os padrões da sociedade de sua época e revelavam o plano divino em sua plenitude. Hoje voltamos os nossos olhos para essas mulheres, cujas histórias muitas vezes foram ofuscadas pela grandiosidade dos homens ao seu redor. Mas é hora de olhar além da superfície, de compreender o papel secreto, mas vital, que essas mulheres desempenharam no grande palco da história bíblica. Elas foram líderes espirituais, estrategistas militares, conselheiras sábias e, acima de tudo, mulheres de fé. Suas vidas e suas histórias são a chave para entender o poder divino que opera além das fronteiras do tempo e do espaço. O que você está prestes a descobrir não é apenas um conto do passado. É uma verdade que há séculos permanece oculta nas entrelinhas das Escrituras. O papel secreto dessas mulheres moldou o destino do povo de Deus. E agora, a história delas será contada. Débora, a juíza e líder. Débora, uma mulher em uma época onde a liderança era quase exclusivamente masculina. Sua história se desvia dos caminhos comuns, revelando uma mulher que não só desafiou as convenções, mas as superou, se erguendo como uma juíza e profetisa em Israel. Em um tempo onde a nação estava dividida, a fé vacilava e o povo de Deus vivia sob o opressivo domínio de um rei estrangeiro, Débora surgiu como a última esperança. Com um espírito firme e uma sabedoria sem igual, Débora não era apenas uma mulher de grande intelecto, mas uma líder que guiava com a força da palavra de Deus. Ela não se contentava em ser apenas uma conselheira, mas tomou o comando da nação. Não se limitou às fronteiras do lar ou do templo. Sua posição era tanto espiritual quanto política, sendo a única juíza em um período de grande agitação e incerteza. Quando os opressores cananeus, liderados por Jabim, rei de Hazor, submeteram o povo de Israel a um jugo cruel, Débora se levantou para trazer libertação. Ela chamou Baraque, o líder militar de Israel, e com ousadia ordenou que ele reunisse um exército para confrontar o inimigo. Porém, foi com uma sabedoria divina que ela advertiu Baraque. Ele não teria a vitória sem que ela fosse com ele. Baraque, embora corajoso, não confiou inteiramente em suas próprias forças. Pediu que Débora o acompanhasse à batalha, pois sabia que o poder de Deus estava com ela. Ela então disse:
Irei contigo, mas a glória da vitória não será sua. Será dada a uma mulher. Foi assim que Débora desafiou os limites impostos a ela como mulher e se tornou uma força irresistível contra a opressão. Na batalha que se seguiu, Israel prevaleceu. Porém, como Débora havia predito, a glória não ficou com Baraque. A vitória veio através de uma mulher, Jael, que matou o comandante inimigo, Sísera, selando a libertação do povo de Israel. Débora, em seu cântico de triunfo, celebrou não apenas a vitória militar, mas a atuação de Deus através de mulheres corajosas. Débora, como líder, não buscou honras pessoais. Sua missão era clara: obedecer à voz de Deus e guiar seu povo para a justiça e liberdade. Em seu coração, a luta nunca foi por poder ou prestígio, mas por um futuro livre da opressão, onde a verdade divina prevalecesse. Ela era a manifestação viva de que, mesmo em tempos de grande adversidade, Deus escolhe quem Ele deseja, independentemente de seu sexo ou status. A história de Débora ecoa nos tempos modernos, lembrando-nos que a verdadeira liderança não está no reconhecimento, mas na missão divina que se cumpre com fé e coragem. Ela, uma mulher no meio de um mundo dominado por homens, se ergueu como um farol de esperança e força, liderando seu povo para a vitória, mostrando que, com Deus, qualquer um pode ser uma liderança, independentemente do seu gênero. Ester, a rainha corajosa. Ester, uma jovem judia que se tornaria uma rainha, mas sua ascensão ao trono não seria apenas uma história de fortuna e glória. Sua história é marcada por coragem, pelo risco de vida e pela capacidade de agir com sabedoria divina diante de uma ameaça imensa. Ester, apesar de sua posição no palácio real, não era imune ao destino cruel que pairava sobre seu povo. Em um reino onde o Império Persa dominava com uma mão de ferro, Ester encontrou-se no centro de uma trama mortal. Quando o rei Assuero, em um momento de vaidade e ego, se separou de sua rainha Vasti, e um novo concurso de beleza foi realizado para encontrar sua sucessora, Ester, uma simples órfã, foi escolhida entre milhares de mulheres para se tornar a nova rainha. Mas sua verdadeira missão não era ser uma peça de decoração no palácio. Ela foi escolhida por Deus para cumprir um propósito muito maior e mais sombrio. Ao lado do rei, Ester viveu a opulência e o luxo, mas o que ela não sabia era que seu povo estava à beira da destruição. O malvado Hamã, conselheiro do rei, teceu uma conspiração diabólica para exterminar todos os judeus do império, movido por um ódio visceral. E, sem que ela soubesse, Ester se tornaria a chave para salvar seu povo. Quando o edito de Hamã foi assinado, ordenando a morte dos judeus, Ester se viu diante de uma escolha impossível: manter seu silêncio, preservando sua posição como rainha, ou arriscar sua vida para salvar seu povo. O próprio rei, o homem que a amava, estava inconsciente da trama, e Ester sabia que qualquer ato de rebeldia contra Hamã poderia ser fatal. Entrar na sala do trono sem ser chamada era um ato punível com a morte. Mas Ester, sabendo que sua posição não era um acaso, decidiu enfrentar a morte em nome da vida. Ela se preparou, vestiu suas vestes reais e, em um momento de extrema coragem, entrou na presença do rei sem ser chamada, arriscando tudo. O silêncio mortal pairou no salão. O rei, olhando-a, não apenas a poupou, mas estendeu o cetro, um sinal de favor e graça. Ester pediu um banquete com o rei e Amã, e, naquele banquete, ela desmascarou a trama de Amã, revelando a verdadeira natureza do vilão e pedindo com toda a força de sua fé que seu povo fosse poupado. Naquele instante, Ester se tornou mais do que uma rainha. Ela se tornou a heroína de uma nação. A coragem dela não foi apenas uma questão de bravura, mas de uma sabedoria divinamente concedida que lhe permitiu ver além da superfície e entender o plano de Deus para sua vida e para o futuro de seu povo. Ester não apenas salvou os judeus do genocídio, mas também se tornou um símbolo de como a coragem e a ação divina podem mudar o destino de um povo. Ela é lembrada não apenas como uma rainha, mas como uma mulher que, quando chamada a agir, colocou sua vida em risco por algo maior que ela mesma. Sua história nos ensina que, muitas vezes, o maior teste de fé está em enfrentar as trevas com coragem,
sabendo que a luz de Deus guiará o caminho. Hoje, a história de Esther é mais do que um conto de realeza e poder. Ela é um lembrete de que Deus usa os corações corajosos, mesmo nas situações mais sombrias, para cumprir seus planos. Esther, a rainha que arriscou tudo para salvar seu povo, permanece um farol de fé, coragem e redenção. Hulda, a profetisa e guardiã da palavra. Hulda, uma mulher cujo nome poucas vezes é lembrado, mas cuja missão na história de Israel foi profunda e vital. Em um tempo onde o sacerdócio e as profecias eram dominados por homens, Hulda se ergueu como uma voz forte e clara, uma guardiã da palavra de Deus, cuja sabedoria foi procurada pelos reis e governantes do seu tempo. Sua história, embora obscurecida pela sombra dos grandes nomes masculinos da Bíblia, revela uma mulher com uma conexão direta com o divino. Hulda era uma profetisa, uma mulher que falava com autoridade e cuja palavra refletia a própria voz de Deus. Sua história se desenrola no reinado do rei Josias, quando o templo de Jerusalém estava em ruínas e o povo de Israel estava distante de Deus. A Torá, a lei, estava perdida, e o povo vivia na ignorância das Escrituras. Foi nesse momento de crise espiritual que o livro da lei foi encontrado no templo, e o rei, profundamente tocado, buscou a orientação divina sobre o que deveria ser feito. Em meio à incerteza e ao medo, o rei Josias enviou seus conselheiros até Hulda, buscando a interpretação de um livro perdido, a palavra de Deus esquecida. Em um templo pequeno, longe do poder real, Hulda recebeu os mensageiros com uma serenidade impressionante. Sem hesitar, ela revelou a palavra divina, não com palavras suaves, mas com uma autoridade que deixou claro que sua conexão com Deus era indiscutível. Ao ser consultada, Hulda não apenas anunciou a verdade de Deus sobre o futuro de Israel, mas também fez um aviso solene. A destruição que se aproximava de Jerusalém seria inevitável, pois o povo havia se afastado dos caminhos de Deus. No entanto, ela trouxe uma mensagem de esperança para o rei Josias. Enquanto ele vivesse, o castigo seria evitado e ele teria paz. Hulda não era uma simples intérprete das Escrituras. Ela era uma mulher de autoridade espiritual, capaz de desafiar as convenções sociais e de ser ouvida em uma época onde a palavra de uma mulher raramente tinha peso. Sua sabedoria não se originava de sua posição, mas de sua profunda compreensão da palavra de Deus e de sua disposição em ser usada como um instrumento da verdade divina. Sua mensagem trouxe uma nova esperança para o povo de Israel, ao mesmo tempo em que os desafiava a retornar ao Senhor. Mas, acima de tudo, Hulda nos ensina que o poder divino não tem fronteiras de gênero. Ela foi uma mulher que não se curvou à tradição ou à expectativa, mas usou sua fé e sua sabedoria para restaurar o relacionamento de Israel com Deus. Hulda é um lembrete eterno de que a verdadeira autoridade vem de Deus, não das normas humanas. Em um momento de grande corrupção e incerteza, ela se tornou num farol de verdade e direção. Mesmo sem a pompa de um templo grandioso ou de um reinado poderoso, ela foi uma líder espiritualmente poderosa, cuja voz ecoou através da história, desafiando os reinos e as autoridades da terra a se submeterem à vontade divina. A história de Hulda nos desafia a buscar a sabedoria divina em nossas próprias vidas, a não temer falar a verdade, mesmo quando ela se opõe ao mundo ao nosso redor. Ela foi uma mulher que, com coragem e fé, preservou e transmitiu a palavra de Deus, deixando um legado que atravessa as gerações. A profetisa Hulda nos lembra que, em tempos de escuridão, as vozes do Espírito são as que nos guiarão de volta à luz. Ana, a mulher de oração e profecia. Ana, uma mulher que viveu nas sombras da história bíblica, mas cuja devoção e fé se destacaram de maneira singular. Sua história não é marcada por grandes feitos ou batalhas épicas, mas por uma vida de oração incansável, uma mulher que dedicou seu ser à busca pela presença de Deus. Em um templo silencioso e distante da opulência do mundo, Ana se tornou uma voz profética em um tempo de escassez espiritual. Quando Ana foi apresentada no templo,
Sua vida já estava entrelaçada com sofrimento e perda. Viúva desde a juventude, ela se encontrou sozinha em um mundo que não oferecia consolo. Mas em vez de se perder na tristeza ou na amargura, Ana se entregou a uma vida de oração constante e adoração a Deus. Por mais de 80 anos, ela buscou refúgio nas paredes do templo, onde se tornou uma presença constante de fé, sem nunca desviar de seu propósito. Durante todos esses anos, Ana se tornou um símbolo de fidelidade. Enquanto muitos ao seu redor estavam ocupados com as preocupações mundanas, ela persistia em sua busca pela presença de Deus, confiando que Ele ouviria suas preces. Sua vida era uma oração constante, um sacrifício silencioso de adoração e esperança. Foi no momento exato do cumprimento da promessa divina que Ana se tornou uma das figuras mais marcantes da história de Israel. Quando o menino Jesus foi apresentado no templo, Ana, já idosa, reconheceu o Messias. Ela, que havia passado a vida toda aguardando a redenção de Israel, foi a primeira a profetizar a chegada do Salvador. Sua fé não vacilou, mesmo nos anos de espera, e agora ela viu diante de si a realização de tudo o que ela havia esperado com paciência e fé. Com um coração transbordando de louvor, Ana deu graças a Deus, proclamando com voz firme e profética que aquele menino, Jesus, seria a luz para a salvação de todos. Sua voz foi uma confirmação do que muitos não conseguiam ver. No silêncio de sua vida dedicada à oração, Ana tornou-se uma testemunha da esperança cumprida, uma profetisa silenciosa, cujas palavras ecoaram através das gerações. A vida de Ana é um exemplo de fidelidade e paciência. Em uma época onde a fé parecia distante e o povo de Israel estava em espera, ela se manteve firme, uma sentinela de oração e profecia. Sua história nos ensina que a verdadeira grandeza nem sempre está nas ações visíveis ou nos feitos grandiosos, mas sim na persistência silenciosa, na devoção e na espera paciente pelo cumprimento da promessa de Deus. Ana nos deixa um legado poderoso, a certeza de que, mesmo nas sombras da vida, a oração e a fidelidade a Deus não são esquecidas. Ela nos lembra que a verdadeira vitória não está no que vemos, mas no que cremos, e que ao fim de nossas jornadas, as promessas de Deus sempre se cumprirão, mesmo que a espera pareça longa e silenciosa. Miriam, a profetisa e protetora. Miriam, a irmã de Moisés. Sua história, muitas vezes obscurecida, é uma das mais poderosas e complexas na Bíblia. Ela não foi apenas a irmã de um grande líder, mas uma mulher de fé inabalável e coragem feroz, cuja voz ecoava como um trovão no deserto. Sua jornada se entrelaça com o destino de Israel, uma mulher que não temia se levantar, mesmo quando todos ao seu redor estavam imersos no caos e na desolação. Quando o faraó decretou a morte dos filhos dos hebreus, foi Miriam quem, com coragem, observou o destino de seu irmão Moisés, escondido nas águas do rio Nilo. Com sua astúcia, ela se escondeu nas margens do rio, observando atentamente a arca que levava seu irmão. E foi ela quem sugeriu à filha do faraó que contratasse uma ama de leite hebreia, sua própria mãe, para cuidar do menino que seria, mais tarde, o libertador de Israel. Mesmo como criança, Miriam já demonstrava a força e a sabedoria que mais tarde a caracterizariam como uma profetisa. Quando o futuro de seu povo estava em risco, ela foi uma sentinela da vontade divina, uma figura silenciosa, mas indispensável, que manteve viva a chama da esperança. Mas Miriam não era apenas uma protetora. Ela também foi uma líder espiritual. Após a libertação de Israel do Egito e a travessia do Mar Vermelho, quando o povo finalmente alcançou a liberdade, Miriam se levantou com uma força surpreendente. Ela foi a primeira a cantar o cântico de louvor a Deus, celebrando a salvação de seu povo. Com tamborins nas mãos, ela liderou as mulheres em uma dança sagrada, uma dança de celebração pela grande vitória que Deus havia concedido. Seu cântico não era apenas uma expressão de alegria, mas um hino de fé, uma proclamada vitória da justiça divina sobre a tirania. A dança de Miriam ecoou como um símbolo da liberdade conquistada pela intervenção direta de Deus, um testemunho do poder que ela acreditava estar sempre ao lado do seu povo. Porém, o destino de Miriam não seria apenas de celebração. Quando ela se levantou contra Moisés, desafiando a autoridade do irmão
e questionando sua posição, ela foi punida com a lepra, uma doença que a separou do povo por 7 dias. Mas mesmo nesse momento de julgamento, o Deus que a havia protegido e guiado a vida inteira não a abandonou. Ela foi curada e restaurada, um lembrete de que, mesmo nas dificuldades, a misericórdia divina nunca falha. Miriam não foi apenas uma mulher que seguiu a correnteza do destino. Ela foi uma líder e uma visionária que, ao lado de seu irmão Moisés, ajudou a guiar o povo de Israel à liberdade. Seu papel foi essencial, não apenas como a irmã do grande libertador, mas como uma líder em sua própria força, uma profetisa que teve uma visão clara do que Deus havia prometido. Em sua vida, Miriam nos ensina que a verdadeira liderança não está apenas na capacidade de comandar, mas em saber agir de acordo com o plano divino, mesmo quando se é desafiado ou punido. Ela foi uma protetora, uma mulher de fé intransigente, que mesmo nas sombras do deserto, manteve viva a chama da esperança para seu povo. Miriam, com sua coragem e sabedoria, se torna um símbolo eterno da força feminina na Bíblia. A força oculta das mulheres na Bíblia. As mulheres da Bíblia, embora frequentemente esquecidas ou subestimadas, desempenharam papéis vitais na narrativa divina. Suas histórias não são apenas relatos de coragem e fé, mas também símbolos de um poder oculto que transcende as barreiras do tempo e da sociedade. Elas não foram apenas figuras coadjuvantes na história sagrada. Foram líderes, profetisas, heroínas e guardiãs da palavra de Deus. Em um mundo onde as vozes femininas eram muitas vezes silenciadas, elas se ergueram não para desafiar, mas para refletir a força e a sabedoria divina. Seja como profetisas, como Débora, que liderou uma nação para a vitória, ou como Miriam, a guardiã da memória sagrada de Israel, essas mulheres nos mostram que a verdadeira liderança vem do serviço a Deus. Esther, a rainha que ousou desafiar o poder de um império em nome da salvação de seu povo, e Hulda, a profetisa cuja sabedoria restaurou a palavra de Deus em tempos de escuridão espiritual, nos ensinam que a coragem não se mede pelo status, mas pela fidelidade à verdade divina. E ainda a Ana, a mulher de oração e paciência, cuja fé inabalável não se baseava em ações visíveis, mas na confiança no plano eterno de Deus. Sua vida foi um testemunho de que, às vezes, as maiores vitórias acontecem no silêncio da oração, nas profundezas do coração que espera sem questionar. Ela nos ensina que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e que por mais que a espera possa parecer longa, a promessa divina sempre se cumprirá. Essas mulheres não apenas alteraram o curso da história de Israel, mas deixaram um legado de fé, coragem e sabedoria que transcende as eras. Elas foram pioneiras em um mundo dominado por homens, e suas histórias nos desafiam a repensar o papel da mulher na narrativa divina. Não como subordinadas, mas como poderosas colaboradoras no plano de Deus. Mulheres cujos corações estavam alinhados com a vontade divina, dispostas a sacrificar-se, a liderar, a profetizar e a servir. Hoje essas mulheres ainda nos falam. Suas histórias reverberam através do tempo, nos lembrando que Deus escolhe aqueles que têm corações fiéis, independentemente de seu gênero. O papel secreto das mulheres na Bíblia não é um papel de fraqueza ou invisibilidade, mas de poder sagrado, de força espiritual, de heroísmo silencioso. Elas nos mostram que, em Deus, todos têm um propósito e que, por mais escondidas que possam ter sido, suas vidas e ações mudaram o destino de toda uma nação e, em última análise, o destino do mundo. Que possamos, como elas, viver com coragem, fé e sabedoria, dispostos a cumprir o nosso papel, não importa quão grande ou pequeno seja, na construção do reino de Deus. Pois no fim, é através dessas vidas de fé e obediência que a verdadeira força se revela. À medida que nossas sombras se alongam e o silêncio toma conta, somos lembrados de que as histórias das mulheres na Bíblia não são apenas ecos do passado, mas faróis que iluminam o nosso presente. Elas não apenas desafiaram seu tempo, mas também estabeleceram um padrão eterno de coragem, fé e sabedoria. Ao olhar para essas figuras silenciosas, encontramos não apenas heroínas de um tempo distante,
mas modelos de devoção e fé que ainda podem moldar o caminho que trilhamos hoje. Seja na luta, na oração, na sabedoria ou no sacrifício, o legado dessas mulheres continua a ressoar, nos convidando a refletir sobre nossa própria jornada de fé, que possamos, assim como elas, ser instrumentos da vontade divina, cumprindo nosso propósito com coragem, mesmo nos momentos mais obscuros, pois no silêncio da fé e no eco da verdade, a verdadeira força de Deus se revela. Se você se inspirou com essas histórias, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Que a sabedoria das mulheres na Bíblia ilumine o seu caminho. Até o próximo vídeo.